Fala, fãs de duas rodas, o Campeonato Mundial de Motocross vai começar e esse final de semana a gente vai estar sambando e vai estar começando o Campeonato Mundial de Motocross. Serão 20 etapas, percorrerão mais de 4 continentes do mundo. Então vamos começar aqui na América do Sul, na Argentina, em Córdoba, uma pista nova, um local novo, né? Quem acompanha o Mundial de Motocross e MXGP sabe que dos últimos anos, né, a etapa era sediada em outra cidade, um lugar espetacular, né, perto da Patagônia. Todos os pilotos da Europa adoravam não só o local como a pista. Então, essa nova etapa, esse novo local ainda vai ficar uma incógnita se será tão bom quanto a etapa dos anos anteriores. Então, uma pista nova de 1.800 metros já está preparada. Teremos brasileiros participando. A equipe Yamaha vai com 3 pilotos: Fábio Santos na MX1, Marcelo Leudorico na MX2 e Pietro Piroli na MX2 também, fazendo sua estreia pela equipe Yamaha. E o mais legal dessa temporada, a final vai ser na Austrália. Talvez ainda não tenha tantos pilotos lá do campeonato mundial, porém os pilotos da Austrália com certeza comparecerão, mas é muito legal isso daí, né? O campeonato mundial percorrendo o mundo inteiro. Falando nisso, um lado do campeonato mundial que o pessoal tem reclamado, né, Erlins, entre outros pilotos, são as pistas híbridas, né, que são construídas apenas para o evento, não tem aquela tradição, aquela evolução. É muito parecido aqui com o Brasil, né? A gente vai estar comentando sobre isso em breve, né, que a tradição, as pistas, isso e aquilo, nos ajuda a ter um espetáculo melhor, os pilotos terem uma estrutura melhor de pista. Erlins teve problema que tinha cabo de TV, de energia passando, ele teve que sair fora da pista na largada, teve que voltar, foi desclassificado. Então, com as etapas tradicionais ou em motoclubes ou pistas particulares, já tem uma estrutura. Então, quando são etapas híbridas, assim, então são construídos da noite para o dia, vamos dizer, para ocorrer o evento, e acaba perdendo esses pequenos detalhezinhos, assim, que deixa a desejar e muito. Então já roda a vinheta, já deixa seu like, segue o canal aí para você não perder nenhum conteúdo e vamos para cima. Valeu! Conheça agora a Speed Shop, o melhor app para o mundo off-road. Agora ficou fácil comprar e vender produtos novos e seminovos de forma prática, rápida e totalmente segura. Vender agora ficou fácil. Anuncie venda parcelada em até 12 vezes, calcule o frete, emita etiquetas, acompanhe suas vendas em tempo real e receba à vista. Você também pode encontrar os melhores produtos com os melhores preços e ainda fazer ofertas de compras. Incrível, não é mesmo? Na Speed Shop é fácil, rápido e seguro. Speed Shop, feito de piloto para piloto. Baixe agora na Store do seu smartphone. Falando da participação dos brasileiros, super legal essa iniciativa da Yamaha. Eu não sei porque o Gabi Endrigo não está participando. O Paulo Alberto é português, vai estar participando da etapa de Portugal, que vai ter esse ano no campeonato também. Então vamos contar com esses 3 brasileiros. Fábio Santos, vendo da temporada 2024, sensacional, né? No Campeonato Brasileiro, no Motocross das Nações, andou muito em ambos campeonatos. Leodorico vem melhorando a cada ano, tem batido na trave e tendo problemas de joelho, operou o antebraço. Então acredito que esse ano seja o ano dele. Eles comentaram que é uma participação para ver como que foi a pré-temporada deles, para eles ver o que eles precisam melhorar para o Campeonato Brasileiro, que começa agora no começo de abril. Pietro Piroli fazendo a sua estreia, ganhando experiência aí no Campeonato Mundial, tendo a sua primeira experiência, né? Ele que já participou também de provas nos Estados Unidos, no Mini-O's. Então, vamos ver como que a preparação foi da equipe Yamaha nesse final de semana. Claro que vamos dizer, a gente fala de Mundial, às vezes acontece aqui no Brasil, a pista se forma diferente, os buracos, canaleta. Então, você está em constante em contato com esses pilotos, com o tipo de pista, ajuda bastante para você adquirir experiência, se sentir mais confortável, e em etapas assim do Motocross das Nações, você ter mais recurso ou se preparar melhor e representar bem o Brasil. Vamos dizer assim, muitas vezes a gente fala do motocross, mas acaba sendo motocross brasileiro é um tipo de pista, o motocross mundial é outro tipo de pista, o
motocross estadual é um outro tipo de pista e o local, né, as copinhas são outro tipo de pista. São o mesmo esporte, porém as pistas se formam diferente. Então são níveis assim que vai evoluindo. Tem muitos pilotos locais que andam muito bem nas províncias locais, já vai para o estadual ou vai para o brasileiro de motocross e já não tem aquela performance. É a mesma coisa dos brasileiros quando saem do Campeonato Brasileiro e vão para o Campeonato Mundial. O grande ponto negativo vem pela KTM, e não é sobre a notícia, vai entrar em falência, isso e aquilo. O pessoal, até essa semana, saiu a notícia que aceitaram o acordo, não vai fechar, e eles vão conseguir tentar recuperar a KTM. Mas, falando de pista de motocross mundial, Jeff Erlings, né? A gente já tinha essa notícia do ano passado, mas a KTM, o próprio Erlings, não mencionou nada, né? Então, na final do campeonato holandês do ano passado, o Erlings acabou machucando o joelho, tanto que o Kyle Wolff venceu a primeira bateria e na segunda o Erlings deu o troco, mas terminou se arrastando, vamos dizer assim, mancando, sofrendo bastante. E depois, na virada do ano, ele postou o vídeo, uma parte dele fazendo cirurgia no joelho. Então foi tudo embaixo dos panos. Na final de janeiro que as mídias ficaram sabendo que ele operou novamente o joelho e vai perder as primeiras etapas. Eles pensaram que iriam conseguir recuperar mais rápido, então o Erlings até mencionou, né? Essa temporada vai ser para ele se preparar para 2026, talvez sua final temporada, isso se tiver KTM, se ele tiver contrato com a KTM, que se encerra agora em 2025. Então, essa é a nota baixa. Outra nota baixa que aconteceu recentemente é Lucas Koenig, a gente não sabe nada ainda, é só um bafafá, uma notícia de um site, falando que ele acabou caindo e machucando os dois braços, né? Então parece que tem uma fratura perto do pulso, num dos braços, mas não tem nenhuma notícia. Parece que realmente o Lucas Koenig vai para a corrida, vai para a Argentina. A gente não sabe em que condições, se realmente é verídica ou não essa notícia, mas esperamos que seja falsa e que o jovem garoto aí que subiu de categoria vá e faça uma temporada 100%. Falando de temporada, vamos falar das corridas de pré-temporada. Então, na Europa, muitos pilotos se dividiram, né? Alguns pilotos fizeram o Internacional de Itália, com algumas equipes com sede. Teve pilotos que correu no Internacional de Itália, campeonato francês, campeonato holandês. Hawkstone, que foi uma etapa, normalmente às vezes é do campeonato britânico, dessa vez só foi uma promocional. Kyle Wolff estava para correr essa corrida, não correu porque machucou o tornozelo, se eu não me engano, e acabou correndo esse último final de semana na Holanda, e a gente já vai falar. Vamos falar do Internacional de Itália. Falando da MX1, Team Geyser dominou o campeonato, né? Venceu, foram duas etapas. Então, na primeira etapa foi em Monza, para o terreno mais arenoso, chuva e tudo mais. Foi daquele tipo de judiar das motos e dos pilotos, né? Imagina aquela tensão na primeira prova, tudo isso. Team Geyser dominou, né? As duas baterias vencendo. Lucas Koenig foi o outro piloto, fez 2 segundos, andou super bem, porém não conseguiu ser competitivo ao nível do Team Geyser, né? E o Team Geyser sempre foi mais rápido. A nota baixa não, mas assim, a Ducati não teve um bom desempenho nessa primeira etapa, tanto com os pilotos Jeremy Swirl, que era piloto da Kawasaki na temporada passada, como o piloto Mattia Guadagnini, que é da casa, né, italiano. Então, tiveram resultados pouco expressivos entre o top 5, porém, não aqueles resultados que o pessoal esperava, ou até da marca mesmo. Porém, era só corrida de pré-temporada. A pista não estava normal, em boas condições, estava pesada, tudo mais. Então, na MX1, a primeira etapa foi isso no Campeonato Internacional de Itália. Na segunda etapa, já teve mais resultados diferentes, né? Bastante tombos de todos os pilotos. Team Geyser largou na frente na primeira bateria. Lucas Koenig passou ele acabou caindo. Lucas Koenig venceu a primeira bateria. Team Geyser fez segundo. Terceiro, Mattia Guadagnini, com a Ducati aí, fez um ótimo resultado. Não me lembro se foi na primeira ou na segunda bateria, acredito que foi na primeira. Clem Konnerhoff participou também nessa segunda etapa, não andou tão bem. O outro piloto da frente, que é Bonacose, né, que ele é italiano, é o terceiro piloto da equipe, andou super bem, também fez um terceiro na segunda bateria, mas não conseguiu um resultado no pódio. Na primeira etapa ele subiu no pódio, então
Na primeira bateria o resultado foi esse, na segunda bateria Team Geyser larga na frente e dá adeus aos seus concorrentes, né? O Lucas Counen acaba caindo várias vezes e não termina nem entre os cinco primeiros e não consegue uma vaga no pódio. Legal foi o terceiro lugar nessa etapa foi o Isaac Gifting, que é um piloto da Suécia, conseguindo resultados bem expressivos, acho que fez 2 quartos e conseguiu um terceiro na geral dessa etapa, e Matias Guadagnini um segundo. Então, são resultados assim da corridas pré-temporadas, foram corridas em sequência, né? 2 finais de semana seguidos. Normalmente o Campeonato Internacional de Itália são 3 etapas. E falando agora da 250, André Adamo dominou as 2 etapas, vencendo. Me desculpem, a primeira etapa ele dominou, a segunda etapa foi Simon Langenfer. Os dois são equipe KTM oficiais, porém na segunda etapa o alemão dominou e na primeira etapa André Adamo. Da parte da Honda oficial, o atleta Rata, me desculpem o primeiro nome dele, é o piloto que o ano passado correu como wildcard na etapa de Maggiora, fez pódio, né? Ele correu o europeu ano passado e esse ano fez 2 pódios nas 2 primeiras no International de Itália. Anotem o número desse piloto, número 18, e ele vai incomodar bastante como piloto oficial Honda. O outro piloto, Zanchi, não teve resultados tão expressivos, a gente não sabe como foi a pré-temporada dele, porém também quebrou entre os 5 primeiros. Outro piloto que andou muito, Sasha Counin, porém ele teve um problema na moto em uma das baterias e teve que abandonar, assim, tem a imagem dele chorando até, né? Fez ótimas largadas, estava liderando e teve azar em uma dessas etapas. Então, no Internacional de Itália foi praticamente isso. Mencionei alguns pilotos, devo ter esquecido de alguns pilotos também. James Sears pela Ducati, a gente esperava mais. Vamos ver como que vai ser essa primeira etapa na Argentina. A pré-temporada, essas coisas de pré-temporada eles utilizam como treino, às vezes testa alguma coisa ou outra, parte física. Ele consegue ver as reais condições das motos em condições de corrida, como a pista se desenvolve e tudo mais. Vamos para as outras corridas para a gente não perder tempo. Hawkstone foi uma etapa, como eu falei, ou eles utilizam como etapa do campeonato britânico ou uma prova promocional. E esse ano, acredito que foi uma prova promocional, entrando nos sites lá, não tinha nada falando do campeonato britânico, tanto que muitos pilotos do campeonato britânico não compareceram nessa etapa. Mas falando do porquê que os pilotos do Mundial utilizam essa etapa como uma pré-temporada, né? Corrida de pré-temporada, porque a pista é sensacional, subida, descida, o terreno bem macio, faz bastante buraco, canaleta, então é uma pista que eles adoram correr, é sensacional você ver as imagens dela, não tem transmissão online, então a gente vai vendo por vídeos do pessoal da MX Vice, entre outros, que acompanham o Campeonato Mundial. Então, nessa etapa, na MX1, Glenn Konderhoff dominou, venceu as 2 baterias, ele que é especialista de areia. Segundo lugar ficou com Romain Febvre, né, que falou que teve vários problemas, acabou caindo, não estava feliz com a performance dele. Terceiro lugar, se eu não me engano, na geral, foi o companheiro de equipe do Glenn Konderhoff, do Romain Febvre, Paul Jonas. Lembrando que Paul Jonas já foi treinado por Harry Everts, né, o pai do Stefan Everts, avô do Lion Everts. E agora ele está sendo treinado pela própria lenda, né, Stefan Everts, treinando ele aí para a temporada 2025. Falou que também não teve um bom ritmo, teve uma bateria muito ruim, a segunda ele já se sentiu melhor. Agora, falando da 250, Matias Wallin, o atual campeão da 250, né, europeu, né, me desculpem, andou muito, né, dominou a etapa, não tinha nenhum outro piloto oficial na etapa, só tinha o piloto David Baceiras, que estava correndo com uma equipe privada, não, semi-oficial da Honda, então não teve um nível, assim, tipo uma disputa real, vamos dizer assim, nesta etapa. Lembrando que na última, eles fizeram 3 baterias cada piloto, né, 2 de MX1 e 2 de MX2, e na última, a Elite, que a gente chama aqui no Brasil, primeiro largou a 250 e depois saiu a 450. Glenn Konderhoff foi o grande vencedor, Matias Wallin foi o segundo lugar e Romain Febvre foi o terceiro, né? Lembrando que o Matias Wallin tá certo, eu não sei qual que era o gap, se era 10 segundos, largou de um lado a 250 e do outro lado do gate a 450, então
esse aí foi legal de ver. Então, de saber essa notícia, que, pô, é super legal, às vezes ver a 250 sair na frente, depois a 450 vindo recuperando. Então, acho que seria válido a gente até botar no Brasil algumas corridas, né, promocionais com isso daí. Você acha que seria bem bacana. Então, do Hagstone foi isso daí. Glenn Konderhoff dominou e Matias Valim pela oficial Kawasaki dominou na 250. Agora vamos para outras provas de pré-temporada, né? Lembrando que Hagstone, a equipe oficial Yamaha também participou. Max Renault também participou. Me desculpe, ele fez quarto na geral, mas ele também fez terceiro e quarto numa das baterias. Então, a equipe oficial Yamaha também estava presente com Carl Verlander e o Iago Gears também se recuperando da temporada passada, logo que ele se machucou na primeira largada da etapa de Argentina e ficou praticamente o ano inteiro fora, fez uma ou duas provas da temporada passada e esse ano está tentando se recuperar aí. Agora falando do campeonato francês de motocross, pela 450 teve briga dos franceses aí, Maxime Renault e Romain Febvre brigaram e bastante em ambas baterias. Renault levou a melhor, o Febvre saiu insatisfeito, né, nos comentários, tudo, ele falou que cometeu muitos erros, acabou caindo e deixou a vitória passar entre os dedos, e ele estava bem insatisfeito com as pré-temporadas, as corridas pré-temporadas, ele não tinha conseguido vencer e isso mexia um pouco com ele, porém ele ia fazer mais uma etapa do campeonato francês e acabou chovendo e sendo cancelada. Então, do campeonato francês, na 450, Maxime Renault dominou, Romain Febvre segundo, terceiro, eu não me engano, não sei quem que foi o outro piloto, mas quarto foi da equipe SR Honda, uma equipe francesa também, o italiano Alberto Forato. Então eles estavam felizes que ele conseguiu brigar de igual para igual com os pilotos, mas não conseguiu terminar na frente. Ele que comentou também que a primeira bateria teve o braço travou de uma forma que ele nunca tinha visto antes, né? É normal as primeiras provas pegar, então por isso que é importante você fazer corridas antes da sua corrida principal para você se sentir, queimar aquela adrenalina, se sentir mais confortável. Agora falando da última prova, muitos pilotos estavam indo para a França correr o campeonato francês e acabou com a chuva, veio em peso e cancelaram. Então, de sábado à tarde, a equipe viajou a noite toda pro campeonato holandês, né, Lirop, que é uma etapa sensacional de areia, todos os pilotos gostam. Faz alguns anos que não tem um campeonato mundial, mas a gente já teve belíssimas provas nessa pista. Foi a abertura do campeonato holandês, então foi a última prova pré-temporada dos pilotos aí na 450, teve grandes nomes em peso, Glenn Konderhoff, Romain Febvre, Paul Jonas, Iago Geerts. Acredito que deve ter tido mais alguns pilotos, mas de memória, olhando os resultados por cima, são esses. Na 250, Kai de Wolf dominou, fez a sua prova de pré-temporada, vamos dizer assim, ele tinha machucado o tornozelo, estava se sentindo melhor, resolveu de última hora fazer, levou as duas baterias, né? Lembrando que ele é o novo, o homem mais rápido da areia, né? Que antes que era todo mundo falava do Jeffrey Herlings, que no atual momento está fora de combate. E falando da 450, Paul Jonas estava liderando a primeira bateria até que caiu, né? E Romain Febvre estava muito próximo. Eu vou tentar botar a imagem para vocês. Ele encavala numa sequência de costelas assim e acaba virando, e o Febvre salta e a moto acaba pegando, né? Cai os dois pilotos, Glenn Konderhoff passa, mas Romain Febvre consegue levantar, buscar e vencer, né? E mesmo com a queda, Paul Jonas termina em terceiro. E na segunda bateria, já ao contrário, Romain Febvre sai na frente, Glenn Konderhoff tenta dar um pouco de combate e termina em segundo. Paul Jonas ainda cai na largada, vem recuperando, ainda faz um quarto, passa o Iago Geerts na última volta, consegue fazer um quarto e na geral sobe no pódio com o terceiro lugar. Então, das corridas de pré-temporada é um pouco disso. Me desculpe, acabei esquecendo de falar do campeonato francês da 250. A equipe Yamaha oficial teve presente com o Tristan Bernal. Esqueci os outros pilotos. Porém, Matias Valim dominou, né? Venceu as duas baterias. Tristan Bernal fez 2 segundos. Henrique Helmsica
é o outro piloto, eu não sei qual que foi o resultado, eu só vi os 2 primeiros. E tem mais, e tem o outro piloto que andou no motocross nas ações, né? Classificou a Lituânia, né? E o engraçado é que ele tem um irmão, eu acredito que o irmão venceu até, e eles andam na mesma equipe agora, só que o irmão anda na equipe, vamos dizer assim, do campeonato europeu, de 250, e o outro irmão já tá na MX2, né? Que foi, vamos dizer assim, ele começou no europeu e já botaram ele pro Mundial da MX2 na temporada passada. Me desculpem por não lembrar o nome dele, é um nome bem estranho, bem diferente, porém os dois irmãos andam muito. O irmão mais novo, acredito que chegou a fazer pódio, fez terceiro, o irmão mais velho fez quarto. O Henrique Helsgan, eu não sei o resultado, porém é isso que eu falo. Aí o Matias Valim dominou, lembrando que o Tirso Bennett sempre está brigando pelo campeonato na MX2. A gente não sabe ainda quem que vai ser o cara esse ano da MX2, se Claudio Wolff vai dominar, se a KTM vai vir forte com os pilotos dele, Sasha Kunin, Simon Limenford, o André Adamo, o outro menino francês, o 28, eu também acabei esquecendo o nome. Eu vou me atualizar melhor do MXGP. Então, as coisas de pré-temporada são isso. A grande baixa, como eu falei novamente, é do Jeffrey Herlings. Então, a gente espera aí que o campeonato só cresça, que só melhore. Domingo começa, vamos estar torcendo pelos nossos brasileiros na pista, tanto na MX1 como na MX2. Já aproveitem, não deixa de seguir o canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos, fortalece muito a firma e a gente se vê nas pistas. Até a próxima, valeu! Brá!